Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. Eu fico muito contente de conseguir gravar um Luneta Sonora com antecedência, ainda mais numa terça-feira, mas eu consegui. E o assunto de hoje é sobre não necessariamente trabalho, não necessariamente sobre as suas coisas, mas vamos falar um pouquinho de comunidade. Para além da comunidade, os modos como nos deslocamos. Vamos lá, vocês devem saber que esse podcast, todo o site na verdade, é tudo produzido daqui de onde eu resido, no bairro do Rangel, zona oeste de João Pessoa, aqui vizinho do bairro do Cristo, que é um lugar onde eu moro há 35 anos, que eu vi crescer e que eu costumo dizer que é uma cidade que a cidade não conhece, que a cidade de João Pessoa pouco conhece. E justamente por conta de uma intervenção que está acontecendo na BR, que é uma das saídas aqui do bairro, eu vou explicar exatamente para vocês a importância dessa intervenção e como é que a gente se desloca, na verdade. E por que é tão importante que vocês saibam que aqui é um corredor de passagem. Então, é sobre realmente o que você está pensando mesmo, sobre o viaduto de Água Fria, e este é o assunto do Luneta Sonora de hoje. Então, se você quer uma conversa boa, o momento é esse. Primeiro vamos começar sobre a BR. O bairro do Cristo, para vocês que não conhecem muito bem o mapa de João Pessoa, você tem do quilômetro 23 até o 26, se não me falha, 26 ou 27. E você tem algumas saídas, como o viaduto Sorrisal, que eu detesto o modelo de traçado dele, e eu vou explicar isso um pouquinho mais oportunamente. Depois tem o viaduto Eduardo Campos, que é um pouquinho mais bem desenhado, e só tem esses dois viadutos. E por que um terceiro está sendo construído justamente na saída da Ranieri Mazzilli? Primeiro, você deve entender uma coisa. Nosso bairro pode até ter sido planejado como um loteamento, mas ele não foi muito bem planejado como um corredor. E olha que nós ficamos numa posição privilegiada aqui da cidade, porque estamos a 3 quilômetros do centro, a 4 do bairro de Mangabeira, ou seja, praticamente o meio do caminho. E numa cidade, numa capital, você nunca deve estabelecer um único corredor como alternativa. Por isso que são vários. Por exemplo, você pode sair do interior, ou para cima ou para baixo. Acho que tem a Via Oeste, Cruz das Armas, que já tem um viaduto de entrada, Pedro II, Epitácio, tal. O corredor da 2 de fevereiro é um... Opa, me atrapalhei aqui, eu vou voltar. Aqui é tudo na base do improviso, mas vamos lá. O corredor da 2 de fevereiro é um desses corredores, é uma dessas alternativas. E ele é bem capilar no sentido de que tem várias entradas, uma pelo Almeidão e uma pelo bairro do José Américo. Só que a entrada do viaduto Sorrisal, ela dá para uma parte um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Ela se curva. Só que essa curva vai dar para Ranieri Mazzilli, ok. E o que deveria ser feito? Um tipo de retorno, alguma coisa para essa parte mais alternativa. Porque, de qualquer maneira, quem sai dessa parte mais alternativa
termina encontrando-se com o trânsito da Ranieri Mazzilli, que por sua vez já tem um trânsito dela própria, que por sua vez já tem um da Hilton Sotomayor, e tudo termina embaralhando, o que torna a entrada, essa entrada que é até mais movimentada que a do Geisel, um pouquinho complicada. E para quem vem do Cristo, ou seja, para quem pega o Cristo, já pega sabendo que vai pela 2 de fevereiro e chega no centro. É uma alternativa, digamos assim, mais próxima de quem está, por exemplo, no José Américo, em Água Fria. E a ideia é a seguinte, é pegar essa saída da Ranieri Mazzilli e emendar com uma rua de Água Fria, que por sua vez dá para o girador que vai para o Valentina, portanto seria um caminho até mais rápido que o viaduto do Geisel, pelo próprio Geisel. E você sabe que essa rua de Água Fria faz curva, vira uma rua que tem no Cuiá e termina em Gramame. E é necessário se criar alternativas de saída para esses bairros da Zona Sul, passando, logicamente, pelo Cristo Redentor. Além disso, se você conhece o mapa do Cristo Redentor, deve saber que temos ruas bem compridas, de 2 quilômetros, alguma coisa, que muita gente usa carro, muita gente tem carro, e todo esse tráfego dessas retas grandes termina influindo para cá e para as outras saídas, ou seja, é uma coisa bem complicada, só que não existe um planejamento de tráfego aqui dentro. Você pode ver até pela feira do Rangel que é muito confuso para você estacionar, é muito confuso para você, questão de uma mão para outra, não tem um planejamento de tráfego, estacionamento, essas coisas, termina congestionando. E olha que ainda querem implantar semáforo em cruzamento com estacionamento. Não é por aí que as coisas funcionam. Então, se você entendeu alguma coisa do que eu falei, pelo menos para o lado que eu moro, deve entender o quão complexo é o bairro onde eu moro em termos de trânsito, que não é uma coisa que depende só do corredor 2 de fevereiro. Tem vários e vários que convergem para esse corredor, várias e várias ruas, várias e várias retas e por aí vai. E isso explica o quanto é necessário se abrir essa nova abertura, porque foi necessário se abrir essa nova abertura. Não digo nem pela condição dos outros bairros, porque tem muito movimento que vem desses outros bairros também, mas é justamente para receber esse movimento dos outros bairros, para lidar com o nosso próprio, e também por conta de ser um lugar movimentado, um lugar onde gradualmente as pessoas começam a resolver os seus problemas por aqui, e isso também atrai outros públicos, principalmente na questão dos supermercados, porque aqui próximo de onde eu moro tem vários supermercados, e não é só gente daqui do bairro que é cliente desses supermercados não, viu? Tem muita gente de outros que também frequenta, não digo nem dos atacadistas, eu estou falando justamente dos supermercados que ficam aqui próximos da feira, um próximo do outro, são 4, se não me falha. Se não me falha, não, é isso mesmo. Então, é um bairro muito complexo em termos de tráfego e que aos poucos começa a ganhar os seus serviços, aos poucos começa a se inserir dentro do centro, já que é praticamente o centro geográfico, fora a própria questão do centro de fato, que você precisa criar outras alternativas e condições para que as pessoas que estão lá na parte de baixo cheguem em cima do mapa. Afinal de contas, estamos falando de uma cidade que precisa se desenvolver por igual, seja na sua parte mais antiga, seja na sua parte mais nova, seja no meio, seja nas pontas.
Entenderam agora? Eu acho que eu falei demais a respeito disso no áudio mais longo que eu já gravei do Luneta Sonora. Até agora. E é importante lembrar que a nossa demanda não exclui as outras e as outras demandas não excluem a nossa, ou seja, tudo precisa se complementar. Existe um outro projeto de viaduto que ainda não começou as obras, que liga a parte do distrito industrial até a BR por baixo, porque tem um retorno que é muito complicado e sabe como são esses viadutos. Eles servem geralmente para eliminar esses retornos das partes mais movimentadas. E isso falando de melhorar o movimento dos bairros da Zona Sul para o centro. Afinal de contas, um dia já fomos à Zona Sul, lá na década de 70, e agora estamos no Oeste, no centro geográfico. E em termos de crescimento da cidade, você vê como as nossas demandas mudam, como a gente agora tem que lidar com o crescimento da cidade, como a gente tem que lidar com o crescimento de Gramame, bairro das Indústrias, esses outros lugares, principalmente por conta da questão dos corredores. Eu ainda não entendo, por exemplo, por que não há um projeto relacionado entre o Jardim Veneza, que bairro das Indústrias é um pouquinho mais para trás, para frente ao Jardim Veneza, até o bairro dos Novais, porque é uma ligação muito movimentada e o ônibus que sai do bairro das Indústrias tem que ir para o viaduto Juitizeiro, depois ir para o bairro dos Novais e daí vai para Cruz das Armas e também utilizar mais o acesso oeste como rota de transporte coletivo por questão de rapidez. Já fizeram isso outras vezes, mas de maneira mal feita. Ao invés de usar por inteiro, só usavam na ida, na volta para o outro corredor, que não adianta de muita coisa. Estamos falando de alternativas expressas de transporte coletivo, que é uma outra coisa que as pessoas discutem também, mas se apegam a números de linha. Mas estamos falando de alternativas rápidas. O acesso oeste pode ser muito utilizado para isso, mas isso, como eu disse, não exclui os outros corredores. Então, tem muito tempo e muita estrada e é preciso muita vontade para se fazer as coisas. Então, é preciso fazer por onde existem esses gargalos. E se aqui porque não existe grau de importância quando se trata de problemas de trânsito, de comunidade e essas coisas, que uma demanda vai excluir a outra. Isso eu não considero assim. Então, vamos acompanhar todo esse trabalho que vai ser feito lá próximo da BR e no que ele vai impactar para cá, para nossa área, ok? Vocês devem ter notado que esse assunto rendeu tanto, que esse é o episódio mais longo do Luneta Sonora até agora. Mas eu posso tirar as suas dúvidas, eu posso ajudar você a conhecer melhor esse cantinho aonde eu estou, eu posso lhe ajudar em muitas coisas, eu sou o seu guia. Então, pode ser que eu grave um outro episódio falando um pouco mais dessas complexidades do trânsito aqui do bairro, ok? E é importante lembrar, e nunca é demais lembrar, como estamos no meio da cidade de João Pessoa, nós somos um bairro de passagem. Portanto, a gente lida com o nosso próprio tráfego e com o tráfego que vem dos outros bairros.
assim como a questão de linhas de ônibus. Só tem uma que tem o seu terminal de fato aqui, que é a linha do Cristo. Aliás, duas, a outra é do Vale das Palmeiras. Todas as outras são dos bairros da Zona Sul que passam por aqui para irem para o centro, que usam o corredor como alternativa. Então, esse é um ponto que eu preciso lembrar para vocês, que vocês podem, por exemplo, solicitar, reivindicar linhas que passem por aqui, vindas do seu bairro, por exemplo. Então, como eu costumo dizer, nessas questões é preciso unir forças, é preciso entender as suas necessidades e como as suas necessidades podem se complementar às nossas, ok? Então, esse foi o Luneta Sonora de hoje, porque tá tão longo e cansativo que você deve estar querendo que acabe logo, assim como eu. E você deve saber que toda sexta-feira tem episódio inédito do Luneta Sonora na sua plataforma de áudio preferida. E esperando que eu não fale tanto quanto hoje, até semana que vem. Quer anunciar no Luneta Sonora? Você pode! Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandroavelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.